no exercício do seu sacerdócio, daquilo que tu nos comissionaste. Em nome de Jesus, da graça, Evaldo, para comunicar da tua parte, Pai. Amém. Recebe por ele, Pai. Usa teu filho. Em nome de Jesus. Amém, irmãos. Amém. Tá todo mundo me ouvindo bem aí, né? Só pedir o pessoal para desligar os microfones, que aí o Evaldo fica mais tranquilo. Não dá interferência. Mas podem me interromper quando quiser. É ruim ficar falando aqui e não ver ninguém falando nada. Mas eu estou fazendo já 5 anos aqui esse mês, né? Aqui em Portugal. Acho que eu não cheguei a contar tudo o que aconteceu na minha vinda. Acho que da última vez, Geri, a gente deu uma pincelada nisso. Eu lembro que aquela reunião que a gente teve junto, eu falei até sobre o jumentinho, né? Que a palavra do jumentinho que leva o rei para Jerusalém, né? Fala aí, Geri, que está desligado teu microfone. Acho que não sei quantos daí estavam, né? Naquele dia. Não, está sem som, Geri. Evaldo? Oi, fala. Pode repetir, pode falar, porque tem muita gente aí nova hoje aí, que não estava no Mas eu não vou repetir, mas assim, só eu que estava lembrando aqui, né, que faz tempo já, Geri, deve ter, Faz sei lá, tempo, a gente tem que se... 2 anos, né, estava na pandemia, mas eu lembro porque foi uma coisa que Deus colocou no meu coração, né, tem muito a ver com o que a gente está fazendo aqui, né, e eu vou dar uma pincelada assim, porque assim, Deus colocou no meu coração essa palavra do jumento. A gente tem uma atitude, às vezes, errada em relação à palavra profética, né? Quando a gente lê uma palavra profética na Bíblia, a nossa reação, talvez quando houve alguma profecia, é a reação natural que está dentro da nossa cultura. A gente não faz força para reagir assim, a gente não faz isso porque é mal, mas porque é o jeito nosso, e a gente precisa mudar isso na gente. A gente vai para uma janela esperar ver aquilo que vai acontecer. A profecia, para a gente, a palavra profética da Bíblia, quando ela fala sobre o que Deus vai fazer, o que Deus vai promover, a gente fica querendo saber uma escatologia para saber quando isso vai acontecer. A gente só quer saber o quando. A gente quer saber o porquê, o quando. O que nos move é a curiosidade. E é curioso que, para o judeu ele não fica com a curiosidade. Ele fala, a leitura dele da palavra profética é: o que eu vou fazer para que a profecia se cumpra? Isso é completamente diferente. Então, assim, se eu sei que tem acho que todos nós aqui sabemos, né? A Bíblia fala que Jesus vai voltar e vai ter uma noiva, uma igreja vestida de branco, né? Então, o branco fala para a gente de santidade. Então, quando a gente olha isso, a gente olha para o outro, né? E a gente não olha para a gente. E o judeu, ele quando ele sabe, como ele sabia disso, ele criava tradições para que o povo se santificasse. Então ele tomava uma atitude para a profecia acontecer. Ele não ficava esperando a profecia acontecer. Mas o que eu vou fazer para a profecia acontecer? Então, assim, eu pregar o evangelho para todas as nações da terra é eu viver para que a profecia aconteça. Porque ele fala que quando o evangelho for anunciado a todas as nações, ele vai voltar. Então, o que eu faço? Para que a profecia aconteça, eu saio do meu lugar de espectador e passo a ser
participante do cumprimento profético. Então, o que isso tem a ver com jumento, né? Aquele jumentinho. Tinha uma profecia que dizia que o rei ia entrar em Jerusalém montado numa jumentinha, não é isso? Faz assim, né? É assim que está escrito? Então, alguém se preocupou em criar uma jumentinha para o rei. E a gente nunca pensa desse jeito. Tinha uma pessoa que acreditava na palavra profética, sabia que viria um rei e que ele ia precisar de uma jumentinha, e ele separou a jumentinha para o rei. A vida dele, ele fala assim, eu vou criar essa jumenta. Vocês lembram que, eu não vou lembrar do nome, mas eu acho que foi Zacarias, né, que estava no templo, e ele sabia que ele não ia morrer sem ver o Salvador de Israel. Né? Você vê que tremendo isso, que ele recebeu uma palavra profética dizendo que ele não ia morrer se ele não visse o Salvador, a salvação de Israel. E quando ele encontrou Jesus no templo, ele falou assim, os meus olhos viram. Né? Isso é tremendo, né? Porque ele não ficou esperando, ele procurou, né? Quando ele encontrou, ele lembrou da palavra profética e ele falou, se cumpriu. Sabe por quê? Porque ele estava esperando que aquilo acontecesse o tempo todo, ele estava esperando, não ficou numa lembrança vaga, né? E isso é tremendo, isso, né? Amém? E a palavra da jumenta é essa, assim, né? A gente está aqui preparando uma jumenta para que o Senhor use do jeito que Ele quiser, né? Amém? A gente vai abrir... Evaldo, só para ajudar aí, Simeão, o nome do cara. Simeão. Simeão. Isso. Obrigado, Jeremias. Obrigado. Zacarias é o pai de João Batista. A gente troca tudo aqui, é muito nome, né? Mas vamos abrir Êxodo 32. Aqui a gente vai fazer Êxodo 32 é um texto conhecido e eu espero poder, assim, transmitir aquilo que está no meu coração do Senhor, né? Não é meu. Então, oro para que o Senhor consiga me usar aqui sem interferência minha. Amém? A Moisés sobe no monte, né? Para estar com o Senhor. E enquanto ele está no monte, o que o povo faz, né? O povo tinha acabado, assim, a gente já ouviu esse relato de muita gente, a gente lê a Bíblia, né? E é fácil a gente lembrar, né? O povo tinha acabado de atravessar o mar de uma forma assim. O texto fala que ficou um muro de água de um lado e do outro para que eles passassem no meio, né? Aí não era pouca água, porque o exército de Faraó se afogou na água, né? Então não era pouca água, né? E se construiu um muro de um lado e do outro e o povo passou por dentro de um milagre, né? De um sinal poderoso, né? Eles não viram o mar abrindo e ficaram na beirada do mar, né? Eles passaram por dentro do mar com a parede de água de um lado e do outro, que a Bíblia fala, né? E eles tinham acabado de passar por isso, de ver o cuidado do Senhor. Eles tinham uma nuvem, a Bíblia fala de fogo de noite, não é isso? E uma para proteger do sol de dia, né? Eles viam isso enquanto caminhavam, né? Eles viam essa nuvem de fogo
e uma cobertura, né? E, de repente, quando Moisés sobe no monte, esse povo que viu isso tudo ficou preocupado que tinham sido abandonados por Moisés. E não só isso, eles juntaram todos os seus pertences que tinham sido uma palavra que Deus tinha dado. Se vocês forem ver em Gênesis 15, Deus deu uma palavra que eles iam sair com as riquezas do Egito, que os egípcios deram para eles. Eles pegaram esse ouro, esses metais, né, e deram para a construção do bezerro, adoraram o bezerro e falaram que foi esse bezerro que tem nos salvado, né? E colocaram esse bezerro porque a adoração é substituição, né? Então, tudo aquilo que eu substituo Deus é adoração, né? Então, eles substituíram, eles colocaram o bezerro no lugar de Deus, né? E eu vou, de vez em quando, eu vou abrir aqui, porque eu estou com um texto aqui no computador. Acho que eu vou abrir no celular aqui, que eu consigo continuar vendo vocês. Deixa eu abrir aqui. Êxodo 32. Vou abrir no celular aqui. E aqui ele começa a relatar, né? É incrível o que acontece. E chega no versículo 14, o texto fala assim, né? Então se arrependeu o Senhor do mal que dissera havia de fazer ao povo, né? O que acontece aqui? O Senhor diz que vai substituir e Moisés suplica, né, ao Senhor. Ele suplica ao Senhor e intercede diante de Deus pelo povo, né? Fez o papel aqui de sacerdote, né? E eu queria andar rápido aqui, mas eu não queria perder, né? E aí, vamos pular aqui para o capítulo... no versículo 30, ele fala assim, no dia seguinte, disse Moisés ao povo, vós cometestes grande pecado, agora, porém, subirei ao Senhor e, porventura, farei propiciação pelo pecado. Então, assim, a gente vê que... Ai, deixa eu achar aqui, irmãos. Senhor... Então, aí vamos para o 33 aqui, que eu quero falar aqui. Vamos para o capítulo 33 de Êxodo. Isso aqui é só uma introdução para a gente. Disse o Senhor a Moisés, vai, sobe daqui, tu e o povo que tiraste da terra do Egito, para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo, a tua descendência darei. Enviarei o anjo diante de ti, lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus, sobe para uma terra que mana leite e mel. E ele fala aqui, ele fala assim, eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura cerviz, para que te não consuma eu no caminho. E é curioso, assim, porque às vezes a gente... por que Deus fez isso, né? Qual é a santidade de Deus? Ela não se permite estar nesse ambiente. Quando a gente lembra de Ananias e Safira, que de repente Ananias está mente, esconde a verdade, mente, né, para Pedro, e de repente Ananias cai fulminado no chão. E vem Safira e cai fulminada no chão. Aquele ambiente não comportava aquela atitude. Ele não comportava. A santidade do Senhor, a presença dele
ela não aceita, e ele fala assim, eu não vou subir com o povo, porque senão esse povo vai ser consumido. Porque a santidade dele não compactua com essa sujeira. Amém? Só para a gente entender aqui. E aí, ouvindo o povo essas notícias, pôs-se a prantear, e nenhum deles vestiu seus atavios, porque o Senhor tinha dito a Moisés, dize aos filhos de Israel, és povo de dura cerviz. Por um momento eu subi no meio de ti, te consumirei. Tira, pois, de ti os atavios, para que eu saiba que hei de fazer. E aqui começa uma história tremenda aqui, né? Vamos no 7 aqui. Ora, Moisés costumava... Olha que lindo isso, né? O 33:7. Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la fora, bem longe do arraial. Espera aí que eu vou desligar meu WhatsApp aqui, para não ficar ouvindo. Bem longe do arraial. E lhe chamava a tenda da congregação. Então, toda a tenda da congregação que Moisés chamava era uma tenda afastada, não é isso? Ora, Moisés costumava tomar uma tenda, e armá-la para si, para ele, fora, bem longe do arraial. Essa tenda que ele armava era a tenda da congregação, porque ele ia para lá e Deus ia para lá. Amém? E lhe chamava a tenda da congregação. Todo aquele que buscava ao Senhor saía à tenda da congregação, que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda, fora, todo o povo se erguia, cada um em pé à porta da sua tenda, e olhava pelas costas até entrar ele na tenda. Uma vez dentro, Moisés da tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava e cada um à porta da sua tenda adorava o Senhor. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial, porém o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Eu queria que você pensasse, e o nosso assunto está mais na frente ainda, mas eu queria que a gente lesse isso aqui junto, quando ele fala assim que ele tinha ele como amigo e tratava com ele face a face. Porque, assim, quando a gente está com um amigo em casa, às vezes você está, assim, fazendo as coisas, você vai para a cozinha, você está ali lavando a louça e batendo papo, não é isso? Não é essa relação? Uma relação que eu falo, e aí, como é que foi? Você se conhece a família, e a tua esposa, como é que está aquela situação do teu filho, e como é que está tal coisa, o que está acontecendo? E esse diálogo, eu queria que a gente imaginasse esse diálogo agora. Aí disse Moisés ao Senhor, como um amigo, aí tu me dizes, faze subir este povo, porém não me deste saber a quem hás de enviar comigo. Contudo, disseste, conheço-te pelo nome, também achaste graça aos meus olhos. Moisés falando para o Senhor. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, se o Senhor gosta de mim, rogo-te, me faça saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos. E considera que esta nação é teu povo. Aí o Senhor responde para ele, né? Porque na conversa não tem esse negócio do responde para ele, fala agora a Moisés, eles estão conversando. Aí ele fala, né? A minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés,
se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra. Eles é tremendo a gente entender que o precioso nosso é esse congregar. O importante não é a tenda, o importante é a relação. A congregação está... A tenda da congregação, ela só existe como tenda da congregação porque ali ele tinha relacionamento com o Senhor. E é disso que ele está falando. Ele está falando assim, ó, não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra, e eu não vou me prender nisso, porque isso aqui, o Senhor tem me falado muito sobre essa palavra separados, né? Somos separados, mas eu queria falar de outra coisa hoje. Aí ele vem no versículo 17, aí diz o Senhor a Moisés, né? Farei também isto que dissestes, porque achaste graça aos meus olhos. Então, assim, eu lembro que na minha conversão, eu recebi uma palavra do pastor Jairo. Ele chegou e botou a mão na minha cabeça e falou assim, eu te amo, né? E é exatamente o que o Senhor está dizendo para Moisés, só que está dizendo isso face a face para Moisés, né? Farei também isso que dissesse, porque eu te amo, eu gosto de você, eu te conheço pelo teu nome, Moisés. Então ele disse, né? Moisés responde, rogo-te que me mostre a tua glória. E eu fico pensando assim, né? O que a gente imagina, assim, né? O que ele quer ver, né? Na verdade, ele quer conhecer o Senhor, né? Porque glória aqui, gente, a gente só pensa em luz, eu não sei o que os irmãos pensam aí, né? Pode abrir o microfone aí para eu ouvir alguém falando. Né? Quando fala sobre glória, o que você imagina, né? Eu gosto de perguntar isso, né? Para a gente pensar sobre isso, saber o que os irmãos pensam sobre. Pode perguntar, gente. Falar. Que quando fala assim, mostre-me a sua glória. Eu penso que a gente nem resistiria, né? Se Deus se revelasse de uma forma assim para nós, acho que nós não resistiríamos. Porque às vezes só a intimidade que você tem com Deus no quarto, um tempo ali que você está mais separado, você já meio que se vê tão pequeno, né? Então eu penso isso, que seria assim aquele... Nós não resistiríamos face a face com o Senhor. Tão forte que seria, né? Eu penso isso. Na verdade, como a palavra falou, né, que Deus falou com Moisés que não poderia ir no meio deles, né, porque senão ele seria consumido. Eu creio que dessa forma seria nós consumido também, né, assim, por tão glorioso és, né, a glória de Deus. Amém. Eu acho que esse era um mistério que esteve oculto, né? A glória de Deus, que foi revelada e manifesta. E a gente vê em João 17, Jesus cumprindo a meta, né? Batendo a meta e dizendo, ó, mostrei a eles tua glória, né? Então Jesus foi essa possibilidade da glória ser manifesta e nós não sermos consumidos, né? Então, a glória de Deus hoje é manifesta através da sua família, né? Então, quando a gente tem uma vida que as pessoas olham para a gente e dão glória a Deus, né? Querem ter o mesmo Deus que nós temos, né? Pelo testemunho, pelas virtudes que a gente manifesta, né? Amém. Então,
Glória a Fala Deus, aí. hein? Fala, Geraldo. Aí, interessante falar da glória de Deus, né? O profeta diz que a glória dessa última casa será maior do que a primeira. É 8h30, não? Por que a glória dessa última casa seria maior do que a primeira? Nós estamos vivendo a realidade desta casa, né? A glória está presente na casa todo dia, né? A presença de Jesus é a glória de Deus. Jesus é toda a glória de Deus. Ele habita na sua casa, que somos nós, né? A casa do Senhor, né? Nós podemos ver a glória de Deus dia após dia, noite após noite, todo instante. Nós não precisamos de marcar um lugar, um tempo, uma visita. Deus hoje não visita mais seu povo. A glória de Deus não visita seu povo. Ela habita no meio da igreja, né? No meio do candelabro está na igreja, né? A glória de Deus é o candelabro, é Cristo, né? Os 7 Espíritos do Senhor. Então, assim, hoje os nossos olhos estão abertos, né? Era o vislumbre dos que viveram naquela glória no passado, né? Nós somos hoje a realidade da visão que eles tinham, né? Eles não viveram essa realidade. O povo no passado, o povo de Israel viveu na sombra. Hoje nós estamos vivendo essa realidade, né? Que realidade é essa? A glória do Senhor. Não é isso? Então, essa glória, eu creio, irmão Evaldo, é a presença do Senhor. A presença do Senhor é a glória. E a igreja pode ver essa glória, a igreja pode experimentar dessa glória, né? A presença do Senhor é a glória do Pai, né? Era o mistério que o Pai revelou. O grande mistério do Pai, né? E o mistério de Cristo é a igreja. A glória está na igreja, né? A presença do Senhor. Eu fico assim, vendo essa realidade, né? Que coisa tremenda, né? Nós hoje poder ser a casa do Senhor. Ele é a nossa morada e nós somos a sua casa, nós somos um. Podemos ver, tocar, experimentar, né? Não precisamos de ser visitado mais, né? Não esperamos essa visita. E a glória pode manifestar a qualquer instante, né? Que Deus quiser na sua casa. Amém? Amém. Então, eu não sei quem foi o irmão que falou antes do Geraldo. Não tem o nome dele. Mas o que a Daniel. gente vai... Isso, Daniel. Ô, Daniel. Então, o que a gente vai... você que é o Daniel o quê? Machado. Ah, meu irmão, prazer. Então, a glória é exatamente... porque assim, não tem... quando eu dou testemunho, o que as pessoas estão vendo, né? O que as pessoas estão vendo? Estão vendo quem Deus é em mim, né? A glória dele é o que ele é, né? O seu próprio caráter, é a manifestação do ser dele, né? E foi o que Daniel falou, que ele fala em Hebreus, né? Capítulo 1, que ele, Jesus, foi a exata expressão do seu ser. Então, assim, a glória de Deus é o que ele é. E é tudo que a gente pode dizer do que Deus é. E aí Deus continua no texto e fala assim, respondeu-lhe, né? No versículo 19, farei passar toda a minha bondade diante de ti. Isso é tremendo, assim, porque a gente, às vezes, imagina a bondade sobre aquilo que Deus faz, né? A glória dele sobre aquilo que Deus faz. E a glória dele não está atrelada ao que ele faz. A glória dele é o que ele é, né? O que ele faz é fruto daquilo que ele é, né? Então, assim, ele fala assim, ele podia passar um filme dizendo de tudo aquilo que ele fez, né? O povo presenciou as 10 pragas, né? Presenciou a passagem pelo mar, né? Mas quando Deus quer mostrar, assim, farei passar toda a minha bondade diante de ti e te proclamarei, você pode anotar isso aí, né? Porque é bom a gente saber
quem é o nosso Deus, né? Ele fala: passarei a minha bondade diante de ti e proclamarei o nome do Senhor. Ele fala assim: terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Por quê? Porque ele é misericórdia. E me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou: não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda de penha, e com a mão te cobrirei, até que eu tenha passado. Depois, em tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. E agora a gente vai entrar no texto aqui, e é tremendo, assim, ele fala assim, ó: então disse o Senhor a Moisés. Aí eu vou... o que está acontecendo aqui, né? Primeiro, deixa eu abrir a câmera aqui. A gente vem acompanhando, assim, né, o Deus que queria deixar o povo, e agora eu vou ficar contigo, Moisés. E, de repente, Moisés intercede, Deus se arrepende, mas a ação de Deus de arrepender é muito diferente da nossa. Quando Deus fala da bondade dele, de quem ele é, ele tem a atitude de quem ele é. Então, a ação dele de arrepender é do que realmente é arrependimento, é buscar o retorno ao relacionamento, recuperar relacionamento. O arrependimento é muito difícil a gente perdoar uma pessoa e restaurar o relacionamento. O que Deus faz imediatamente, né? Depois do arrependimento, de dizer isso tudo para Moisés, ele toma uma atitude prática: Moisés, vamos restaurar, né? Aquelas tábuas, queridos, elas eram as tábuas da aliança. Quando Deus fala para Moisés que ele vai refazer as tábuas, ele está falando assim: eu vou restaurar de como era. E isso é tremendo. A gente vê, quando a gente vê Deus falando assim: olha, perdoa o seu irmão, perdoa quem te ofendeu, é porque ele sabe fazer isso, e ele fez isso. E é tremendo ver isso no Senhor. E ele toma uma atitude que ele fala assim, né? Lavra 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e eu escreverei nelas as mesmas palavras. São as mesmas palavras. Não são diferentes, não são com resistências, com memórias, mas são as mesmas palavras que eu estava nas primeiras tábuas que quebrastes. E prepara-te para amanhã, para que subas pela manhã ao Monte Sinai e ali te apresentes a mim no cimo do monte. E no 3, ninguém suba contigo, ninguém apareça em todo o monte, nem ainda ovelhas, nem gado se apacentem de frente dele. Aí o que Moisés fez? Moisés foi e obedeceu. Pôs Moisés 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e levantando-se pela manhã, de madrugada, subiu ao Monte Sinai, como o Senhor lhe ordenara, levando nas mãos as 2 tábuas de pedra. Tendo o Senhor descido na nuvem, ali esteve junto dele e proclamou o nome do Senhor. E passando o Senhor por diante dele, clamou. Gente, é tremendo aqui o que Moisés fala do Senhor, né? É tremendo. Assim, essa palavra, eu pude compartilhar essa palavra tem 2 semanas numa localidade aqui perto de Lisboa. E é curioso que essa palavra compassivo aqui é uma atribuição, uma qualidade, um adjetivo que é próprio do Senhor, queridos. Isso.
E é curioso, porque, assim, todas as vezes que a gente vê essa palavra, ela está ligada e ela fala do Senhor. E Moisés vira e fala assim, Senhor, 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 Senhor Deus compassivo, clemente, longânimo e grande em misericórdia e fidelidade. E assim, compassivo tem a ver com compaixão, com ternura. E era o que o Senhor estava sendo ali, que Moisés estava vendo esse Deus ali. Quando ele fala sobre clemente, minha filha chegou aqui. Quando ele fala sobre clemente, ele está falando sobre como Deus é gracioso, queridos, como ele é misericordioso, porque gracioso está ligado à graça. Como ele é misericordioso. Ele fala aqui, Senhor, tu és longânimo. Ele fala assim, como o Senhor é longânimo tem a ver com longo ânimo. Uma palavra fácil, talvez seja tardirar, mas assim, eu queria explicar para vocês assim que o Senhor, quando tem um alvo para a nossa vida, alguma coisa que ele tem, que ele quer realizar em nós, é bom a gente entender que ele tem um longo ânimo, no sentido que ele vai esperar com esperança que aquilo seja produzido na nossa vida. Ele não vai desistir, queridos. Ele tem a ver com ser cumprido. Ele não vai desistir daquilo que ele propôs na nossa vida. Uma coisa que ele fala sobre misericórdia aqui, essa palavra misericórdia está ligada à bondade dele, com a benignidade. E é legal que ele fala assim, ele é grande, no sentido de ser abundante. Ele é abundante em bondade. E ele é abundante em verdade, em fidelidade. Eu fico pensando, deixa eu abrir de novo, assim, né? Ontem eu fui numa reunião que teve aqui, que veio um amigo nosso de Vitória, aí, alguns devem conhecer, o Vitor Vieira. Eu conheço o Vitor Vieira já de muitos anos, aí ele veio compartilhar, eu fui lá e estava ouvindo ele compartilhar aquele texto sobre... Eu não vou lembrar o texto que ele falou. Romanos 8, 28 e 29, e no final ele fala que nós seremos feitos como a sua glória. Eu não vou lembrar do texto. Mas, assim, aí ele está falando assim que o Senhor fala que ele vai resplandecer a gente, que ele vai como se acender uma luz sobre a gente, que nós vamos receber dessa glória. Só que ele falou muito de luz, mas, na verdade, assim, essa glória que ele está falando, a gente já falou, que é de quem ele é. O que ele quer é que a gente seja o que ele é. Quando eu olho, assim, quem Deus é, quando eu olho sobre a bondade dele, a fidelidade, que talvez a gente não tenha muito... não faça muito sentido essa palavra para a gente, mas a palavra hebraica aqui para esse texto não é a mesma que eu vou dizer aqui, né? Mas quando, por exemplo, a gente tem aquela palavra aqui em Abacuque que fala o justo viverá pela fé, aquela palavra é uma palavra que é emuna, né? Que não é essa palavra que está aqui. Mas quando a gente pensa sobre fidelidade, é que ele é verdadeiro, que ele vai fazer e ele não vai negociar aquilo que ele promete para a gente. Quando Moisés tem essa experiência com o Senhor, ele consegue ver a glória de Deus no sentido de que ele conseguiu materializar aquilo que Deus é no seu caráter. Glória tem a ver com caráter, queridos. Quando Deus mostra a glória dele, ele mostrou quem ele é, e Moisés viu quem ele é, porque ele fala sobre aquilo que ele viu. Ele fala
E ele fala e ele consegue ver as características do Senhor, porque não importava se é louro ou moreno, se é alto, se não importa isso. O que importa é quem eu sou. E o Senhor, o que é? A gente precisa entender que o Senhor é bondoso, ele é misericordioso, ele é benigno, ele é longânimo. E eu, quando entendo isso, que ele é verdadeiro, significa que ele não falha naquilo que ele é, que ele não vai negociar aquilo que ele é. Eu não sei por que a gente anda, que a gente como é que em Jó fala que Deus às vezes fala com a gente em sonhos para a gente não ficar questionando. Tem uma palavra ali, eu tenho dormido pouco, trabalhado muito, graças a Deus, não estou reclamando, mas às vezes falta, mas eu acho que a palavra é recalcitrar, né? Que a gente não fica, às vezes a gente precisa de Deus falar com a gente sonhando, porque a gente fica sempre questionando Deus, né? Fica reclamando, não é assim, não é assado, tem que ser assim. Então, e Deus fala isso lá com Jó, né? E Deus fala isso tudo aqui, essa experiência que Moisés tem com Deus, dele ver a glória de Deus, de ver esse caráter de Deus que a gente depois vê em Cristo, porque o Cristo ele veio para isso, para mostrar quem Deus é aqui na Terra, andando entre nós, ele para manifestar a glória de Deus na Terra. Então, não tem a ver só com a obra, mas tem a ver com a pessoa de Deus. E é tremendo, assim, às vezes a gente imaginar, e eu fico pensando assim, né, que a gente fica titubeando, fica incrédulo, sabendo que a gente tem um Deus que é fiel, e eu fico incrédulo. No fundo, o que a gente não conhece é quem ele é, queridos. A nossa incredulidade, a nossa falta de convicção, nossa falta de certeza, na verdade, a gente não conhece quem ele é e a gente é incrédulo, porque a gente não conhece quem ele é. Eu não sei quanto tempo aí, porque aqui já vai dar meia-noite, né? Evaldo, você que comanda aí, fica em paz. Não, eu estou em paz. É porque daqui a pouco eu não posso ficar muito tempo, porque eu não consigo falar baixo. Eu tenho uma vizinha aqui que liga para a polícia. Fica em paz aí. Mas, assim, eu queria dizer isso para vocês, assim, né, que a gente, o que o Senhor quer de nós, queridos, é que a gente se relacione com Ele e que a gente, que Ele saiba o nosso nome e que a gente não fique incrédulo, não duvide, que a gente viva com a convicção de saber quem Ele é e poder dizer quem Ele é. Eu fico pensando assim, né? Há muitos anos atrás, né, eu nem estava nesse retiro, e tem muitos anos isso, né? Uma vez que o Paulo Júnior pregou sobre... Uma pessoa falou assim para mim, assim, não, Paulo Júnior falou lá que não existe amor, né, no homem. Aí eu achei curioso aquilo, que eu nunca tinha ouvido ninguém falando, e aquilo me deixou pensativo, né? E eu recebi eu comecei a pensar sobre aquilo e ler, e eu comecei a falar assim, olha, é curioso, mas ele tem razão, né? Eu recebi, naquela época, isso já deve ter para 18 anos, 20 anos, eu recebi um irmão lá em casa, que também se reunia na casa dele, e ele foi lá em casa e compartilhou uma palavra, e ele falou assim, né, o amor não está no homem, né? Outro dia eu estava pensando assim, né, da onde que Davi, porque a gente não pensa sobre isso, o romantismo é uma coisa nova, toda essa expressão de amor que a gente tem, né?
uns com os outros, ele tem muita influência de alguma coisa muito nova. Não estou dizendo que não tinha sentimentos, que não tinha galanteios, né? Mas a relação que Davi se propunha ter com Deus era um negócio que devia ser um escândalo. Aquela coisa dele entrar dançando por causa de uma relação, aquilo escandalizou a irmã que conhecia a esposa. Escandalizou. Porque não era uma atitude comum. Eram relações que não... E da onde veio todo esse jeito de se expressar de Davi? Vinha de uma relação que ele tinha com Deus. Ele tinha uma relação de conhecer Deus, e aquilo ele conseguia expressar porque ele conhecia o Senhor. E é tremendo a gente poder ver assim, né, que Moisés ele pôde experimentar do Senhor, de conhecer o Senhor e de expressar quem o Senhor é, né? Amém, irmãos. Eu não vou me estender mais, mas eu queria assim orar para que a palavra é para mim, né? Para que a gente conheça o Senhor e que a gente possa expressar com as nossas vidas quem é o Senhor. E também com os nossos lábios, a gente saber com os nossos lábios quem é o Senhor. O Senhor, ele é fiel, né? O Senhor é bondoso. O Senhor é longânimo. O Senhor é benigno. Eu, quando fico pensando sobre... É um assunto... O Marco Aurélio está aí também, ó. Um assunto que eu gosto muito, né? Que é fé, né? E eu tenho falado aqui para os irmãos, né? Quando a gente está fora do Brasil, a gente vê muita gente que sai do Brasil por conta de resolver sua vida financeira ou resolver um problema de saúde, porque aqui a ideia que passa é que tem um sistema de saúde absolutamente irrepreensível, que você tem assistência social, que você tem segurança, e teus filhos não vão ter problema na rua. Então, as pessoas vêm aqui para se satisfazer. E aí e eu não estou falando isso de todos os irmãos, mas isso não acontece só aqui, em todos os países onde você tem imigrantes, você tem um grupo de pessoas que a relação delas, na verdade, é com a sua segurança, com o seu conforto, com o dinheiro, ela, de alguma forma, ela só está pensando nela. E aí você junta um grupo de pessoas e que vem as dificuldades, as pessoas são extremamente abaladas. Porque grande parte dos irmãos que são imigrantes, eles não vêm com propósito, eles não vivem com propósito. O propósito deles é o que fala na Bíblia, que é o seu próprio umbigo. E assim, eu preciso começar a saber, quando a Bíblia diz que Deus é fiel, e tem um texto que é muito emblemático para isso, sim, eu já fui jovem, e agora sou velho, e eu nunca vi um justo mendigar um pão. Então, isso está na palavra desse Deus que é fiel. Não é isso? Então, assim, o que eu preciso... Tem uma outra palavra que fala assim, né, que eu conto isso porque foi uma experiência forte que eu tive. Quando as minhas filhas eram pequenas e eu acordava de madrugada e orar pelas minhas filhas, eu não conseguia orar pelas minhas filhas. Não estou falando para vocês fazerem isso. Estou falando que isso aconteceu comigo. Porque o texto em Êxodo 28 fala assim: se vocês obedecerem a minha palavra, eu abençoarei o fruto do seu ventre. Então, o problema da bênção não está em eu colocar a mão sobre a cabeça da minha filha. Não estou dizendo para ninguém não fazer isso. Eu não estou dizendo que não existe imposição de mãos. O que eu estou dizendo é que o texto está dizendo
que se eu obedecer, a bênção vai alcançar a minha herança. O texto lá está dizendo isso, você pode depois conferir. E se o texto está dizendo que se eu for, que o justo, ele nunca viu o justo mendigando pão, então eu estou procurando as coisas erradas. E isso a gente vê, o que a Bíblia fala assim? Buscai o teu reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, assim, eu não posso errar o alvo, a não ser que eu não tenha entendimento ou seja incrédulo. Porque é muito claro, queridos, não precisa fazer muita conta. Quando fala assim, olha, ele fala sobre uma pessoa que começou a construir, todo mundo vai construir uma torre, calcula o preço da torre. Se você vai sair para uma guerra, vai ver se, contra o teu exército, vai ver se você tem condição de ganhar a guerra. Aí ele fala assim, se alguém quiser ser meu discípulo, o que ele fala? Quem pode me ajudar aí? Toma a tua cruz. Então, olha só a relação. Então, a gente vai fazer uma conta, não é isso? Eu não começo uma torre que eu não tenho dinheiro para acabar. Eu não saio para uma guerra que eu não sei se eu vou vencer. E eu não vou ser discípulo se eu não tomar cruz. É simples, não é simples? Então, aquele que quer ser meu discípulo tem que tomar cruz. Então, assim, qual é o cálculo que eu tenho que fazer? Se eu quero ser discípulo, a conta é fácil. Eu tenho que estar disposto a morrer. E, assim, quem é que se preocupa com os cuidados dessa vida? Que o texto de Mateus fala. São os gentios. Os gentios é que se preocupam com essas coisas. O que para mim, qual a minha preocupação? É buscar o reino de Deus sobre todas as coisas e a sua justiça. E aí, o justo não mendiga o pão? O meu filho fica guardado? Por quê? Porque eu estou buscando obedecer o Senhor. E eu preciso crer na palavra, queridos. Amém? Eu preciso crer na palavra. Então, assim, aí as consequências vêm e eu não tenho, às vezes, coragem de dizer assim, eu busquei as coisas erradas. Eu não vou para o lugar de arrependimento. E a gente viu que o nosso Deus, ele se arrepende, não é isso? Que ele se arrepende e volta para o relacionamento. Evaldo. Oi. Está vendo? Estou ouvindo, Geraldo. 1 Coríntios 1:9 está falando que Deus nos chamou a comunhão com seu Filho. Amém. A fé e a obediência está relacionada à comunhão. Tudo que você está falando aí, o princípio da comunhão. Comunhão com o seu filho e comunhão com o seu corpo, uns com os outros. E quando você tem comunhão, você tem intimidade. Quando você tem intimidade, você tem adoração, você conhece o caráter e é conhecido, né? Amém. Mas eu queria, assim, vamos orar. Amém? Então, assim, o que eu tenho visto mais é essa necessidade. Isso é real, tem sido real nesses tempos agora. Alguém quer falar e fica à vontade, queridos.
Evaldo, só fiquei meditando aqui, e assim, só lá em Êxodo 34 ali, que você falou, quanta coisa preciosa que a gente poderia meditar ali, né? Na grandeza de Deus. Isso é maravilhoso. Eu acho que a gente precisa entrar nas reuniões dessas e, assim, clamar o Espírito Santo para trazer uma revelação maior para a gente, né? Porque o que você falou hoje são coisas que a gente às vezes não pensa, a gente às vezes passa por cima, né? Murmura e esquece dessa grandeza, desse Deus maravilhoso que está do nosso lado aí. Tremendo, tremenda palavra. Você vê uma coisa que é tremenda, assim, Jonas, ele sai lá do grande peixe, né? E ele... Deixa eu achar aqui. Jonas 4:1. Achou aí? Jonas 4:1. Agora eu estou vendo Marco Aurélio. Olha só o que Jonas faz, assim, ó. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsos. Aí ele fala aqui, olha o que ele fala. Pois sabia que és Deus clemente, misericordioso, tardio em irar-se, que é longânimo, e grande em benignidade, e te arrependes do mal. Da onde que Jonas tirou esse texto? Alguém tem alguma ideia? Olha a situação de Jonas, né? Ele viu Deus perdoando o povo, ele conhecia a Torá, não é isso? O Pentateuco. E ele se sente na mesma situação, mas é muito curioso porque ele vai lá ele lembra, porque não é possível que ele só pode ter lembrado do texto de Moisés. É tremendo isso. E a gente precisa ter essa prática, querido, nas nossas vidas. A gente passa, por mais que Jonas estivesse usando o texto bíblico a seu favor, né? Pensando nele, mas ele sabia quem Deus era. É tremendo isso, dele saber quem Deus era. Amém? Amém? E que a gente, assim, tenha... A gente, às vezes, vê tudo que aconteceu na vida de Jonas, é tremendo como que Deus usa Jonas, né? Eu fico pensando assim, o que move uma pessoa quando passa pela experiência que ele passou, né? De ressurreição, né? No fundo, foi uma experiência de ressurreição, porque não vou dizer que ele morreu aqui, mas assim, o cara que está no fundo do mar, sabendo que está dentro de um peixe, e faz uma oração, e de repente é cuspido na praia, ele podia ter sido cuspido numa ilha, mas Deus manda ele cuspir na praia para ele sair a pé, né? Imagina esse caminho que ele fez a pé, né? Mas você imagina o fogo que ele sai, né? Porque assim, ele teve uma experiência com Deus que a gente vocês já devem ter tido, né? De você estar num momento assim que agora o Senhor pede qualquer coisa que eu faço, né? De você ter de estar assim se sentindo o cara mais poderoso, né? Então assim, com essa experiência, Jonas se move para Nínive e você imagina como esse cara prega, né?
E aí ele prega, mas qual era o medo dele lá atrás? Você vê, o medo dele lá atrás é que ele pregasse e Deus se arrependesse. Deus perdoasse. Não era esse o medo? Aí ele vive a experiência da baleia, ele vive a pregação, ele vê o povo ouvindo a palavra e ele se perde. E esses somos nós. Apesar de conhecer quem Deus é, esses somos nós. E que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor tenha misericórdia. A gente precisa do Senhor, queridos. Eu fico vendo muita gente querendo formatos. Ontem eu estava nesse estudo que eu falei e não tinha culpa do Vitor. O Vitor Vieira está lá em Kansas City, no Nye Hope, está morando lá, e ele falou muito sobre o que os irmãos fazem lá. E a pergunta das pessoas é assim: o que eu faço para ter uma reunião de oração? O que eu faço para ser músico? O que eu faço para ter um grupo de música? O que eu faço para não sei o quê? As pessoas só eliminam o mais importante. É que a resposta já está aí, né? Está aos pés do Senhor, né? Eu não preciso de outra resposta, porque o fazer ele é a partir da vida de Cristo em nós, né? Não adianta a gente pregar um formato de igreja que a gente acha que vai dar certo. O que dá certo é a vida de Cristo em nós. Então, porque eu tenho Cristo e o Jeremias tem Cristo, esse Cristo do Jeremias, ele quer ter relação com o Cristo que está no Evaldo. O que nos faz, o que gera a igreja, não é as nossas convicções. O que faz a igreja é o Cristo que está em nós. Então, o que nós precisamos plantar na vida dos irmãos? Não é formato, é o Cristo. Porque o Cristo, ele, quando se manifesta, ele quer a comunhão, que foi o que o Geraldo falou. Ele quer a koinonia. Só que a koinonia não é eu pedir uma pizza na sexta-noite e juntar os irmãos na mesa. A koinonia é uma relação onde eu faço parte da vida do irmão. Quando Paulo fala, me perdoe se eu tiver, deixa eu lembrar, em Filipenses, eu acho que ele fala assim, que eles se associaram na minha dificuldade, se associaram no dar e no receber. Aquela palavra, se associaram, aquela palavra é koinonia. Koinonia é eu fazer parte dos problemas, não é estar sentado na mesa. Koinonia é fazer parte da alegria, é fazer parte do regozijo, do momento triste. Isso é koinonia. Isso é comunhão. E eu acho que a gente até devia parar um pouco de usar essa palavra errada, porque essa palavra, quando a gente lê a Bíblia, o jeito que a gente entende koinonia comunhão atrapalha a gente a entender a Bíblia. Então, assim, quando eu sei que um irmão está tendo uma necessidade, a koinonia me leva a dar. A comunhão me leva a me entregar. E por causa da comunhão, ele se entregou. Por causa da koinonia. Por causa da relação. Então, a gente precisa do Senhor, a gente precisa do Cristo, a gente precisa de ter esse encontro com o Senhor, que nem Moisés tem, e ele vê a glória de Deus, e ele consegue relatar aquilo que Deus é. Ele consegue relatar. Amém? E é tremendo. E eu fico assim, né? Quando eu fico... Deixa eu voltar aqui.
quando ele fala sobre a primeira palavra que ele usa, né, que ele fala que o Senhor é compassivo, né? Isso esse é o motivo, querido, da aliança, esse é o motivo desse Efésios 2:1, que ele nos amou antes, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, né? Porque ele é compassivo. Amém? Porque ele é um Deus de extrema bondade. De extrema bondade. Ele é abundantemente bondoso. Amém? É importante sabermos que ele não nos abandona. Que ele não está longe de nós. Ele conhece as nossas aflições. Então, quando eu estava falando assim, quando eu ia orar pelas minhas filhas de madrugada, eu ajoelhava, às vezes, debruçava no berço e falava assim: Senhor, tenha misericórdia de mim. Porque eu sei que depende da minha obediência o Senhor guardar as minhas filhas. E eu não conseguia orar pelas minhas filhas. Eu ficava à noite de madrugada clamando pela minha vida, pedindo misericórdia. Senhor, tenha misericórdia, não me faz errar o alvo. Não me faz ser desobediente, não me deixa ser desobediente. Me ajuda a obedecer. Me ajuda a obedecer. E eu só consegui orar pedindo a Deus. Isso foram muitos, muitos anos, queridos. Né? Muitos anos. Porque foi uma palavra que eu li e foi rema para a minha vida. E o que está escrito é o que vale. Não é o que eu acho. O que vale é o que está escrito. Lá diz que se eu obedecer, as bênçãos vão me perseguir. Então eu não tenho direito de ir atrás de bênção. Eu não tenho direito. Porque não é palavra de Deus para a minha vida. Eu vou para servir. Eu não vou por causa de que eu estou atrás de bênção. Amém? Eu vou para servir. Eu vou para expressar gratidão. Eu dou para servir. Eu dou para expressar gratidão. Amém? A nossa doação não é porque a gente vai receber nada em troca. Né? Não é porque eu estou jogando na Bolsa de Valores do céu. Né? Eu vou dar 10 e colher 100. Não, a gente dá porque tem alegria, porque tem gratidão, porque Deus nos coloca no coração generoso, porque Ele é generoso. Amém? Porque Ele é generoso. Então, assim, que Deus possa mudar a minha mente, né? A nossa mente, né? Amém? E poder expressar uma verdadeira coinonia, né? Com os nossos irmãos, nas nossas relações, né? Que a gente possa expressar essa coinonia, né? E expressar essa glória de Deus, né? Sabendo o que é a glória de Deus. A glória de Deus não é ficar fazendo milagre. Né? A glória de Deus é devolver o troco. A glória de Deus é respeitar o próximo. A glória de Deus é isso é caráter. Isso é a glória. Foi o que Deus foi no Filho, né? O Filho veio para representar esse certo de Deus, essa justiça de Deus e representar aquilo que Deus é. Então, o que ele foi? Ele teve compaixão, né? Ele serviu, né? Ele lavou os pés, né? Então, essa é a glória de Deus. Essa é a expressão de quem Deus é. Amém? E que a gente possa expressar essa glória de Deus. Amém? Amém? Amém, glória a Deus. Isso eu posso dizer, Valdo, que aqui na Bahia, a gente está aqui no sertão do Nordeste, né? E é justamente as pessoas só correndo atrás das bênçãos. E esquece que buscar primeiro o reino de Deus, as outras coisas são acrescentadas, né? E algumas pessoas que são conhecidas minhas, né? Que até tem o Senhor, mas fala assim, nossa, você abandonou tudo para poder ir para um sertão,
você é uma menina estudada. Primeiro que eu não sou menina, que os cabelos brancos já diz isso, né? Então, eu falei assim, olha, o que a gente quer é obedecer. E eu não estou aqui no sertão por causa de palavra de homens, eu estou aqui por causa da palavra do Senhor sobre a minha vida, né? De realmente assim, ver a misericórdia do Senhor. Aqui mesmo, nesse grupo, tem pessoas que têm sido, eu tenho visto Atos 2, né? Tinham tudo em comum, né? Porque o Senhor falou assim, vai que o sustento eu vou te dar, né? Você vai estar lá cooperando com os irmãos e vai vir o sustento, né? Então, Deus tem me mostrado a cada dia, se revelado quem Ele é, né? A cada dia. E eu louvo a Deus, porque realmente é isso, é a gente obedecer. É a gente obedecer. É se colocar diante do Senhor. E você vai conhecendo o Senhor, e você vai vendo o Senhor, né? E com isso você pode mostrar vida. Aqui no sertão a gente está você viver Jesus. Aí eles começam a ver, porque eles ficam comparando com algumas congregações que eles já conhecem daqui e que, infelizmente, pisam na bola, né, em algumas coisas. E chegam para nós e dizem, não, mas vocês mostram um Cristo diferente. Eu disse, não, mas você mostra o Cristo que foi para a cruz, verteu o sangue e mandou eu morrer junto com ele, ser crucificado junto com ele, né? Abrir mão de mim mesmo e viver uma relação de conhecendo ele, eu estou convivendo com meus irmãos em amor, no amor dele, né? Então, eu entendo quando você fala que aquilo que o Paulo Júnior falou, que não há amor em nós, porque nós não temos o amor que muitos dos gregos, né, falam, amor ágape, é o amor incondicional, que não espera nada em troca, né? Que não espera nada em troca. Então, e o Senhor tem falado assim, eu dei um novo coração, ele fala em Ezequiel, né, 36, eu te dei um novo coração, eu estou pondo em você um novo coração, e o novo coração que ele dá é o dele, ele faz um transplante em nós, e a gente vê essa realidade, o mistério sendo revelado por meio de Cristo no Novo Testamento, né, tudo se cumprindo, né, então a gente realmente viver a cada dia esse amor do Senhor, que é um amor incondicional, né? E com isso, o fruto do Espírito, vai ser fácil viver. Quando a gente realmente entende essas coisas do que você falou aí, e de ver o Espírito Santo mesmo direcionando todos os nossos passos, né? Ao ponto de falar, faz isso, não faz isso. Fala isso, não fala isso. Cala, fala, né? Só observa. Então, ele vai te direcionando. É tremendo. E a gente tem visto aqui algo assim, tremendo, né? A cada dia, né? E realmente tendo que viver essa palavra, porque aí o baiano aqui, o sertanejo aqui, ele precisa ver isso de vida, e não palavras, atitudes, para que a sua palavra seja realmente coerente, né? Coerente, que aí quando você coloca a palavra de Deus, aí eles dizem, espera aí, eu vejo coerência, tem coerência, né? E glória a Deus pela tua palavra. Amém. Amém, amados. Mais alguém quer falar? Marco Aurélio, fala aí, Marco Aurélio. Tô com saudade de você, moço. Ô, Jeremias, só vou entrar para falar da satisfação, né? Eu não consegui ouvir totalmente o Evaldo, eu estou aqui online ouvindo algumas coisas, né? E quinta-feira a gente sempre tem uma coisinha aqui, eu estou em família aqui, mas é só para dizer que eu amo esse cara demais, entendeu? Amo a família dele, e quando ele fala das coisas, ele fala do coração, ele não fala que ele estudou, não, né? Eu já convivi dentro da casa dele, eu, meus filhos. Eu costumo dizer que os meus filhos, estou falando isso com muita tranquilidade, porque a Bíblia fala que a gente tem que honrar, né? Meus filhos, eles são filhos educados, né, e tal, mas eles têm prazer de sentar com poucas pessoas, às vezes, na mesa.
E o Evaldo é aquele cara, quando ele chega aqui, esse pouco tempo atrás ele me surpreendeu, falou, eu estou a 30 quilômetros da sua casa, né? Veio cá para ter aquela comunhão com a gente aqui, sentou na mesa, tomou o café da Cida. Não, Cida, você faz o seu café que eu vou tomar o seu café. Mas agora a gente toma um cafezinho melhor, tá, Evaldo? Que bom. E os meninos ficaram aqui ao redor dele, né? Porque, então, aquilo que o Evaldo fala, ele fala não porque ele estudou, né? Por um conhecimento simplesmente técnico, né? Então, dizer que saudade de você demais, cara. Você é muito precioso. E fiquei mais feliz ainda de saber que você vai estar com a gente aí. Jeremias, te amo também. Vi os irmãos aí todos, o grande, Votar não. Votar não. meu, Não meu votar querido não. irmão. Ah, não, não. Não, vai estar só a Érica. Ah, não faz isso. Vou abraçar a Érica, do mesmo jeito. Abraça a Érica. E o meu amado Daniel Machado também, os outros irmãos todos, né, que a gente ama tanto. O Daniel Machado, que é um homem tão precioso aí, que vale a pena também ouvir muito o Daniel. Viu, Jeremias? E sou muito grato a Deus pela sua perseverança, meu amado, nessa quinta-feira aí. Amém. Tá? Eu Glória a queria Deus ler um pela sua texto aqui, perseverança, Jeremias. sempre aí. Deixa eu ler um texto aqui, Marquinhos. Pode ler aí. Obrigado, Marco Aurélio. Beijão, querido. Vamos abrir aqui Colossenses 1:24 e eu Colossenses 1:24. Para mim é impressionante assim o livro de Colossenses, né? Mas eu queria que a gente ficasse, porque é um texto que a gente repete muito, mas eu vou ler aqui, ó, 1:24. Ele fala assim: agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, né? Então, Paulo falando, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei servo de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Ele está falando isso aos colossenses, que eram gentios, né? E aí ele fala no 26, o mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer, qual seja a riqueza da glória deste mistério, os gentios. Aí ele fala assim, ó, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em vós, a esperança da glória. O que Paulo queria, queridos? Paulo queria que o Cristo fosse formado em nós. Que o Cristo fosse formado em nós. E qual a esperança da manifestação do caráter de Deus em nós? É esse Cristo viver em nós. Essa manifestação que precisa ser de atitude, de testemunho, de vida. Ele não está falando de alguma coisa abstrata, ele está falando de alguma coisa prática, do que eu preciso viver no meu dia a dia, que eu preciso viver nas minhas relações, que eu preciso viver no meu trabalho. E a única coisa que me vai fazer viver o caráter de Deus, de mostrar, apresentar, de testemunhar o caráter de Deus, é esse Cristo sendo formado em nós. E o livro de Colossenses ele fala sobre a centralidade do Cristo, que do Cristo é que vem todas as coisas. Tudo é a partir do Cristo, tudo é por causa do Cristo. Tudo. Amém, queridos? É tudo por causa do Cristo. Não tem jeito de eu achar que eu vou alcançar. Eu estou procurando um texto aqui enquanto estou falando. Então, não tem como eu alcançar nada por método, por nada. Porque
tudo é por causa do Cristo, é a eficácia do poder dele nas nossas vidas. O que eu preciso formar? Nós precisamos formar o Cristo. Amém? E aí está a reclamação, não é reclamação, né? Que tira essa palavra, some essa palavra. Quando ele começa a falar em Colossenses 2, que ele fala assim no 2,8, cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vã sutileza, conforme, né, com a forma, com o jeito, né, da tradição dos homens, conforme os rudimentos, a mentalidade, conforme a inteligência, a sabedoria, a perspectiva do mundo, né? E não segundo o Cristo, né? Então, tem muita coisa que a gente aprende que é razoável, que é inteligente, que é sábio, mas que não é Cristo. Querido, não sou eu que estou falando, é Paulo que está falando isso aqui. Porquanto nele, em Cristo, que habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Isso é tremendo, querido, sem saber que Cristo veio aqui para mostrar a glória de Deus, mostrar quem Deus é, a sua pessoa, como que Deus se relaciona, como que Deus vive, quando Deus se levanta, o que ele faz, como ele age. E assim, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ele aqui não está falando sobre simplesmente assim que ele é divino, ele está falando que ele era tudo aquilo e todo o ser que o divino tinha, ele passou a viver aquilo. Porque senão eu distancio isso de mim. Amém? Eu começo a pensar que ele não quer fazer isso em mim. O que ele está falando é que Deus estava em Cristo e que as pessoas podiam fazer Deus em Cristo, podiam ver Deus em Cristo em tudo aquilo que o Cristo fazia. E é tremendo ele usar corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, a divindade ela não tem corpo. O que ele está falando? Que nas expressões de Jesus, elas apresentavam Cristo. Então, assim, tem uma coisa que o Carlos fala aqui, que assim, Jesus não mordia o lábio no canto quando estava chateado com alguém. Você entende? Essas coisas, que essa expressão corporal, ele habitava, ele era a representação da divindade. Amém? Eu não sei se... Porque, assim, quando eu começo a ler glória na Bíblia, eu preciso entender que a glória tem a ver com o que Deus é, queridos. E essa glória que quer tomar minha vida. Eu consegui expressar o que Deus é nas minhas relações. E ele fala que também nele estáis aperfeiçoados, ele é o cabeça de todo o corpo, de todo principado e potestade. E eu não vou continuar, porque é muito gostoso isso aqui, mas porque toda vez a gente fica falando Cristo em vós, a esperança da glória, Cristo em vós, a esperança da glória. Mas o que ele está falando aqui é que ele é a esperança de nós sermos o que Deus é, queridos. Ele é a esperança de nós sermos aquilo que Deus é. Ele é a esperança de nós respondermos aquilo que Deus quer que a gente seja. Deus não quer que você simplesmente pregue, Deus quer isso tudo, né? Mas a gente bota a obra na frente do ser, né? E o ser é que produz a obra. A obra é fruto do ser. O Cristo em mim produz a obra. A obra não produz o Cristo. É o Cristo que produz a obra.
É essa vida de Cristo em mim, é que vai produzir a obra, a manifestação, a vida de Cristo. Amém? Vamos orar, Jeremias. Obrigado, Paizinho. Estou maravilhado, Pai, pelo que o Senhor tem falado, por tudo isso que temos ouvido. Nós somos muito gratos, Senhor, porque Tu és maravilhoso. Às vezes nos falta palavras, Senhor, para mencionar tudo que Tu és. Obrigado, Pai. Continue trabalhando em nós. Nós precisamos ser trabalhados, ser curados, ser moldados, Pai, para que o Seu reino se expanda, Pai. Ô, Paizinho, obrigado pela vida do Evaldo. Continue trabalhando na vida dele. Continue trazendo cura para que cada dia mais, Senhor, o Senhor possa usá-lo conforme a Tua vontade. Obrigado pela vida dos irmãos que estão aqui. Obrigado por cada um, Pai. Por aqueles que não puderam estar também, nós abençoamos e te declaramos, Pai, que Tu és maravilhoso. Declaramos que Tu és formidável, Pai. Obrigado, Senhor. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Obrigado aí pela paciência. Evaldo, nós que te agradecemos assim, esse Amém. tempo maravilhoso, o horário aí já está estendido, e é muito bom estar com você, é muito bom te ouvir, é fácil te ouvir, né? Eu Amém. quero tomar um café com você aí. Vem aí. Todos convidados. Então tá, queridão. Um abraço. Um beijo aí, um beijo, prazer, viu? Obrigado. Bom demais. Um beijo te a ouvir. todos aí, viu? Prazer. Beijo. Marcão, Um beijo, Marquinho. Bom tô te com saudade ver. de você também. Beijo, Evaldo. Abraço aí na família. Abraço aí, ó. Prazer, Valeu, Lelinha, Daniel. Evaldo. Falou, meus irmãos. Geraldo, bom te ver. Manda um beijo pro Marquinhos, Geraldo. Vou dar assim um abração, um beijão nele, viu? Amém, amém. Abraço a todos, querido. Olha a Um beijo, Meré. Meré. Manda um beijo pra ele. Olha a Beijo, Meré. Evaldo. A Ô, Meré estava Meré. escondida aí, ó. O Lelinho Como é que mandou você um beijo pra tava aí, você, Evaldo. Você Meré? ouviu? Hã?